Guto Graça, sempre com a gente, aqui às quintas-feiras, na Band News FM. Rapaz, eu não recebi a pauta do Guto nessa semana, viu, Carlinha? Meu Se você Deus, quiser Barão! e tiver por aí, vamos nessa, porque eu tô aqui, digamos, às escuras. Ou se não, Guto, por favor, já introduza qual é o assunto que a gente vai falar. Tudo bem, Guto? A gente abre com um assunto pesado, sem sombra de dúvida, que a gente tem que falar, que foi um assunto que engoliu as redes, que foi a morte do menino Henri, tão bem colocado pelo Jairo e pela sua mãe, né? Ou seja, isso foi uma coisa que gerou uma comoção. E acho que o exemplo da comoção em números é que 20% de tudo que foi postado que não fosse interação política de quinta-feira a domingo tratou do assunto. Outro marco para a gente compreender como é que essa pauta ela nos afogou é que 25% dos perfis que postaram, ou seja, quase um quarto disso, não se limitou a fazer uma só postagem. Fez o que se chama de múltipla postagem. Em 24 ou 48 horas você posta 2 vezes sobre um assunto. Isso é um comportamento que mostra um assunto muito forte, ou seja, são 2 comportamentos que somados a gente compreende como esse assunto de quinta-feira passada até esse domingo, segunda e terça, dominou as redes, dominou as timelines, deixando a gente sempre um pouco mal. A cada notícia que se lê é quase que acompanhar Barão, Carla, ouvintes, é quase que a gente acompanhar algo bizarro, que nos faz mal e ao mesmo tempo continua se acompanhando, porque cada assunto, Barão, é impressionante como ele só desperta mais comiseração pelo menino, mais comiseração por criança e mais vilania aos pais, porque aparecem detalhes que não tem jeito, a gente acaba acompanhando quase como não um noticiário, mas quase como um seriado mórbido, mas é assim que chega e de uma forma lastimável que não traz mais a vida desse menino de volta, que tanto mexeu com a timeline das pessoas. Que pelo menos essa enxurrada, né, de opiniões, de novos fatos, que pelo menos isso traga alguma reflexão nas pessoas, Guto, para que no momento em que seja necessário, que essas pessoas saibam agir, né, porque isso é muito importante. Ao se deparar com uma situação em que uma criança é vítima de abuso, e muitas vezes a pessoa não é exatamente próxima à criança ou à família, que ela consiga perceber isso e que isso seja transformado em atitude para mudar a nossa realidade, né? Isso é sempre importante. Ô Guto, mais além, né, para além do menino Henri, outras pautas consideradas fixas, né, na nossa timeline também apareceram, né, nessa semana. E quais são os números? É evidente que, assim, olha, é bom usar essa comparação porque você tem realmente 3 pautas que sempre foram fixas desde que as redes sociais começaram no início dos tempos da sua forma, que é o futebol, que é o Big Brother, não tem jeito quando ele está no ar, e política. Foram assuntos que vão ganhando pesos, vão chegando. De um ano para cá, entrou mais um assunto que entra na nossa ordem do dia igualzinho a esses 3 assuntos, que é o Covid, entra como um assunto perene. Então a gente já vinha sempre analisando esses 4 fatos. Carla, quando entra o menino Henri, todos esses fatos tiveram quedas em torno de 15%. E você teve Flamengo com título, você teve barraco na política, você teve ação pesada aí de Big Brother com eliminações e com comentários, ou seja, estes assuntos de pauta fixa acabaram tendo uma redução em cima da comiseração e do que foi o assunto do menino Henri. Para a gente compreender, às vezes, não, a imprensa está explorando. Não está explorando, as pessoas estão procurando isso quase como uma necessidade de fazer um fechamento dessa história bizarra e triste, Carla. Por isso a gente ficou tão afogado nessa semana, nesse assunto, que é uma tragédia, não tem outro assunto. Mas tem milhares de tragédias parecidas com essa. O próprio Luiz Teixeira, nosso ex-colega da Band aqui, Guto, ex-colega, ele continua sendo nosso colega, vai ser para sempre, mas não está mais aqui na Band News. Ele está lembrando do caso dos meninos de Belford Roxo, né, o desaparecimento daquelas 3 crianças que não apareceu na timeline dessa forma como apareceu o caso do Henri, né? Inclusive, Carla, a gente já comentou sobre isso. Lá no Rio, eu meio que fiz várias postagens sobre isso.
e comentava por que são 3 crianças desaparecerem dessa forma, não tem como não gerar mídia. É uma coisa que eu falei, será que a gente está pouco humano? Será porque são crianças que ficavam na periferia? É muito duro, Carla, mas o que o nosso companheiro aí da Band, anterior da Band trouxe, é a mais pura verdade, já relatado em programa no Rio de Janeiro e já relatado na minha timeline. É uma lástima que isso assim seja, Carla. Guto, e sobre as vacinas, né? A gente tem falado muito sobre essa repercussão também nas redes sociais. Ontem eu tomei uma vacina aqui, finalmente, em Nova York, né? E imagino que seja algo que no Brasil também continua crescendo, né? O Barão, não, desde que vacinação iniciou, a aceitação da vacina foi em crescimento linear. Tem platô, mas ela não tem queda, ou seja, é algo como assim, foi que a gente já viu o agente político que estava em cima do muro, que estava contra a vacina, tendo que abraçar a vacina pela contaminação positiva que ela causa. Só houve crescente positivo nas redes, crescente positivo em publicação de textos, em fotos, e o que me mostra sempre como muito interessante, a menor adesão, não só a fake news sobre vacina, mas até mesmo como problemas anteriores em vacinação, que tinham em dezembro um peso, eles tiveram uma redução no mês de abril, de 70% em relação a dezembro. Ou seja, não tem mais aquela adesão quando alguém fala, mas teve um problema na vacina em tal local. Aí você vê que é caso isolado, mas esses casos isolados tinham um peso muito maior em dezembro. O que é? É uma população, uma sociedade, não é aceitando a vacina, é desejando a vacina, é compreender a movimentação da opinião pública. Aí eu não estou falando como infectologista, é como quem vê pressão de rede social, né? Enfim, mas, Barão, sobre Covid, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Recife, pegando algumas cidades assim que pularam, o assunto aqui continua tendo um crescente que é busca, as pessoas buscando na internet número de leitos, internações, como tal caso, ou seja, por mais que tenha essa contaminação positiva da vacina, Barão, ainda é um assunto que gera preocupação de saúde pública, sim, e não faltam matérias para reforçar isso, né, Barão? Um último assunto aqui para fechar, Guto, e o Botafogo, hein? Aí é um caso que tem que citar até para a gente entender comportamento de rede social, né? Que às vezes a hashtag você acha que é positiva, que está lá, mas não. O Botafogo, Barão, que é um time que, botando em números, eles têm 3,5 milhões de torcedores. Ontem jogou o Palmeiras, que tem 7 milhões, mais de 7 milhões de torcedores, e também perdeu. Só que o Botafogo foi eliminado pelo ABC. Quem liderou o Trending Topics de Twitter mundial foi o Botafogo, mas não por uma vitória, e sim por uma eliminação da Copa do Brasil diante do ABC. Ou seja, não é mais liderar a hashtag e a gente ficar achando que isso é sinônimo de vitória. É entender que isso está gerando algum tipo de buzz que você tem que compreender ali. E ontem foi o melhor exemplo. Times que têm uma carga, digamos assim, times vitoriosos, que têm uma carga de pressão, digamos assim, do hater, do ódio da outra torcida, como o Palmeiras jogando ontem, né, em Brasília, mas um time que existe 3 torcidas grandes em São Paulo torcendo contra, secando. Você teve o Grêmio, que o Brasil inteiro já reclamava de ser um time vitorioso, só parte de Porto Alegre parecia torcer pelo Grêmio, sendo eliminado ontem, mas o Botafogo, Barão, liderou assim, caiu o Twitter de menção a um time que talvez tenha uma torcida menor e talvez tenha uma antipatia menor diante disso. Ou seja, não seria, digamos assim, previsível dizer o que isso aconteceu. Por isso a gente está comentando. Talvez uma derrota do Palmeiras fosse mais compreensível e a gente não estivesse falando sobre futebol aqui hoje no Band News Station. Mas com essa vitória do Botafogo, mostra esse comportamento de rede social. Barão, Carlos e ouvintes. É isso aí. Guto, a gente volta a conversar na próxima semana com o Fogão, tomara nos Trending Topics, mas indo melhor do que está indo. Confesso que é uma tristeza acompanhar a situação atual do Botafogo. Grande abraço, Guto.
E semana que vem com camisas do São Paulo em Manhattan, por aí, tá? Guto, combinadíssimo. O Guto vai vir para cá, para Manhattan, a gente vai se encontrar. Ai, gente! Vamos tomar um cafezinho por aí, né, Guto? Muito legal. Até semana que vem. Grande abraço. Que bom.